Oi gente, eu sou Maria Cecília, estamos aqui novamente para fazer algumas questões da prova de 2019 do Enem, de linguagens, prova azul. E vamos agora direto para a questão 30 e faço o mesmo esquema com vocês, deem pause no slide do texto para vocês lerem com calma e depois deem play novamente para a gente já ir direto para o enunciado. Questão 30 nós temos dois textos expositivos argumentativos que falam basicamente sobre a criação e a formação da língua portuguesa. O texto 2 fala sobre a influência árabe na formação da língua portuguesa e o texto 1 fala sobre as múltiplas influências e como é difícil ter uma compreensão total da formação de uma língua, porque há toda uma história envolvida e é impossível a gente saber de tudo certinho. Então, indo para o enunciado. Relacionando-se as ideias do texto a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que... Aí, gente, deem pause nas alternativas para vocês lerem com cuidado, com atenção, que eu vou só comentar elas ao alto. Ok, a letra A ela é uma das mais incoerentes, porque o que ela diz não está muito relacionado com o texto não diz isso em nenhum momento, então a gente já pode excluir por isso. A letra C... fala sobre... desculpa, gente, a letra B fala sobre a precisão de como os estudiosos podem ter precisão em relação a uma língua ou o que afetou ela, e o texto 1 ele fala justamente o contrário disso, não tem como ter precisão, não tem como saber tudo, então a gente também exclui. A letra D a gente pode também ter para uma bagagem nossa, porque a gente sabe que a gente não aprende o árabe e o latim na escola por ter influenciado a língua portuguesa, então a D também está errada, e a E também vai contra o que o texto 1 está falando. Não há uma formação de uma maneira uniforme em uma língua. Uma língua pode influenciar mais a língua portuguesa do que a outra, por exemplo. Logo, não pode ser uniforme, logo a E também está errada. A C se apresenta certa, porque quando ele fala lá no texto 1... E como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga, ele deixa claro justamente o que a C diz, de como uma língua sofre diferentes influências, tem muitas camadas, muitas camadas complexas na sua história, na sua formação. Então a letra correta é a C. Então, gente, nessa questão a gente percebe que não é só necessário uma interpretação de texto, e sim uma bagagem, uma conscientização do aluno sobre formação de língua, formação da língua no geral, que também iria ajudar muito na questão. Então, gente, indo para a questão 31, lembrem de observar os rodapés, ajudam muito. Essa é uma obra do Pablo Picasso, e agora indo para o enunciado. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado torna-se objeto de arte por meio da... que a gente pode analisar as alternativas, mas já ir para a correta, que é a letra D, mudança da funcionalidade pela integração dos objetos. Às vezes vocês podem achar uma alternativa que para vocês é mais correta, mas é a D, é a alternativa D, que é o motivo dessa obra se tornar um objeto de arte, é você mudar a função desses objetos. Que aí a gente vê, parece que é um guidão de bicicleta e o assento da bicicleta, e quando ele junta essas duas peças, forma uma cabeça de touro. Então ele muda a funcionalidade desses objetos e é isso que faz ele uma arte. A gente pode confundir com a reciclagem, mas não há uma reciclagem porque não há um aprimoramento necessariamente dessas peças, e sim uma mudança de funcionalidade. Então a gente já exclui as outras por isso, pela letra D está correta. Bom, gente, agora indo para a questão 32, deem pausa, leem com calma, e indo para o enunciado, primeiro entendendo o texto. O texto fala sobre um hormônio, que é a erisina, que tirada enfim, que esse hormônio, ele contribuiria para o emagrecimento. E no enunciado está pedindo, para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar que, ou seja, o que o autor faz para convencer a gente que o exercício físico tem outros benefícios além desse hormônio. É falando que esse hormônio só tem o objetivo, a função de emagrecer, mas que o exercício físico não tem só a erisina, tem muitos outros hormônios não descobertos e dá muitos outros benefícios, ou seja, ele bota a importância do exercício físico na frente desse hormônio. Então aí a gente já pode tirar todas e marcar a letra E, que fala exatamente o que eu falei agora. Se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício. Então a resposta correta é a letra E.
Indo para a questão 33, eu peço muito que vocês voltem na aula de interpretação textual, porque eu faço uma análise justamente dessa questão, então eu só vou dar uma passada rapidinha nela. A gente reconhece esse texto como uma prosa poética e ele pede que a gente ligue o texto com características do impressionismo. Aí a gente já pode marcar a letra E, a plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. Com certeza muitos ficaram confusos porque não sabem o que significa plasticidade verbal, porque realmente é uma palavra não muito conhecida, mas basicamente é a construção de imagens. E é justamente isso que o impressionismo faz. Ele pega as impressões da natureza, das imagens, vinculada à cadência melódica que está na linguagem do eu lírico ao longo do texto, do narrador ao longo do texto. A gente pode marcar a E como correta, mas eu peço que vocês voltem no vídeo de aula de interpretação textual, que eu falo um pouquinho mais sobre ela. Agora, gente, indo para a questão 34, para o enunciado, é um texto informativo e expositivo. Aí deem pausa no texto, leiam com calma, enunciado. Considerando as informações no texto e aspectos históricos da formação da língua, a atual escrita dos meses do ano em português, e a gente pode ir direto para a letra A, reflete a origem latina de nossa língua, porque se a gente voltar no começo do texto, está escrito: antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas, que dividiam o ano de acordo com os seus deuses, e foi daí que surgiu. Então a gente sabe que o nosso calendário, ele tem a origem latina, como diz logo no começo do texto. Essa afirmação está correta e a gente já poderia marcar A. Essa realmente é uma questão de interpretação de texto, porque se a gente for analisar as outras alternativas, a gente vê que não tem muita relação, são afirmações erradas em relação ao texto. Por último, a questão 35, vamos direto, deem pausa, podem ler o texto e depois vamos ao enunciado. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como... Essa é uma das questões, gente, que talvez, em casos extremos, a gente não precise, assim, ao seu critério, não precise ler o texto para respondê-la, porque o enunciado ele já dá o conceito e a gente sabe que esse conceito só pode estar ligado à anorexia e à bulimia, que são as únicas doenças que são distúrbios associados diretamente à imagem do corpo. Mas tomem cuidado, assim, realmente se for, é questão de estratégia de tempo. Essa é uma das questões que a gente pode resolver só pelo enunciado, que o texto ele se mostra descartável. Mas cuidado, se der para ler sempre o texto, leiam sempre o texto, leiam primeiro o enunciado sim, mas leiam sempre o texto porque sempre tem alguma formação útil. E é isso, gente, muito obrigada por mais uma aula. Espero que tenha sido positivo. Estudem sempre as questões, façam as questões de linguagem, que vai ser muito bom para vocês, vai ficar mais interiorizado. E muito obrigada mais uma vez. Qualquer dúvida nos comentários. Tchau!